Senhor, a tua palavra foi lida e nós suplicamos o teu Santo Espírito para que nós consigamos compreender. Usa o teu servo, coloca as tuas palavras na boca dele. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é um tolo? Você é uma pessoa tola? Ninguém gosta de ouvir isso. Se você não é uma pessoa tola, logo, você precisa ser uma pessoa sábia. No livro de Provérbios, Salomão, ele discorre exatamente sobre isso. Ele fala assim: se você não é sábio, você é tolo. De tal forma, irmãos, que nós somos impulsionados a buscar a sabedoria. Você é uma mulher sábia? Você é um homem sábio? Hoje, amados, quero falar com vocês sobre a sabedoria de Deus, que todos nós devemos buscar. Quais são as marcas da sabedoria de Deus? No sermão passado, nós vimos alguns conselhos sobre como não pecar com a língua. E Tiago falou aqui que nós devemos levar a sério o cargo de mestre, o cargo de ensino. Tiago também falou um pouquinho sobre nós reconhecermos que nós não temos controle sobre o nosso ser pecaminoso, nós devemos buscar a Deus para isso. E também ele falou um pouquinho sobre a língua dobre, pessoas que falam bênção e quando estão longe de um contexto religioso, falam maldição. Ele deu alguns conselhos sobre a língua. Ainda sobre a seriedade das palavras, Tiago agora abre essa sessão falando sobre sabedoria. Porque a língua, ela pode estar carregada de sabedoria ou carregada de tolice. Como diz certo ditado popular, mais vale a sabedoria simples do que a douta ignorância do erudito. A sabedoria de Deus. Ninguém pode viver sem a sabedoria, pois ninguém deseja ser tolo. Assim, a sabedoria ela é guardada por aqueles que a têm e buscada por aqueles que ainda não a obteram. Mas quais são as evidências de que eu sou uma pessoa sábia, um homem sábio, uma mulher sábia, um filho sábio, um jovem sábio? Veremos aqui, meus irmãos, na passagem de hoje. Amados, a sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, é você, em poucas palavras, buscar a vontade de Deus. Buscar o que Deus quer que nós façamos em certas ocasiões. É por isso que, segundo a palavra de Deus, uma pessoa sem nenhuma formação escolar, sem nenhum doutorado, PhD em nada, ela pode ser tola. Pelo contrário, uma pessoa que mal terminou o ensino fundamental, pessoas simples, elas podem ser sábias. Não sei quantos já tiveram a experiência de conversar com pessoas simples, pessoas que têm serviços braçais, que moram no interior, bem simples, não tem nenhum tipo de formação, mas uma pessoa sábia, que conhece da palavra de Deus, que sabe tomar decisões, sabe dar bons conselhos. Pelo contrário, pessoas formadas, doutores, são tolas, só possuem informações, só possuem conhecimento. Mas o que Tiago quer dizer aqui na passagem de hoje sobre sabedoria? Em primeiro lugar, irmãos, Tiago, ele deixa claro a nós aqui, que a sabedoria de Deus, ela é evidenciada por boas obras em mansidão. Lembra que eu sempre disse aos irmãos, que Tiago, ele sempre dá o seu ensinamento, e em seguida ele dá um exemplo, ou ele fala sobre as práticas daquele ensinamento. E aqui neste texto não é diferente. Ele quer dizer, irmãos, aqui que
a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ela é evidenciada pelas boas obras em mansidão. Olha o que ele começa o texto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele começa indagando. Se antes ele falou sobre a seriedade de ser mestre, agora ele fala assim, tá, é bom que não tenha muitos mestres entre vocês, porque isso é um cargo pesado. Mas agora que existe mestre, eu sei que tem mestre entre vocês, eu pergunto, quem é sábio e inteligente inteligente no meio de vocês? Aqui Tiago está usando um ensinamento claro do Antigo Testamento do Senhor, para quem deveria ser os mestres do povo de Israel. Em Deuteronômio nós vemos o Senhor dizendo assim, escolha homens sábios e inteligentes, para que sejam os cabeças de cada tribo de Israel. Nota, o sistema de governo bíblico é o sistema de governo pela sabedoria, as pessoas que possuem uma sabedoria que vem do Senhor. Então, esse texto aqui, ele fala especialmente para as pessoas que ensinam, para líderes, mas não é somente para líderes. Porque no mesmo livro do Antigo Testamento que fala sobre os cabeças serem sábios, o Senhor, por meio de Moisés, exorta o povo dizendo assim, povo de Israel, todos vocês precisam conhecer as palavras que o Senhor ordenou a vocês, para que as nações vejam que vocês são pessoas sábias e inteligentes. É a mesma construção aqui. Então não se limita simplesmente a líderes, mas também a cada um de nós. E como eu disse no início, você precisa ser sábio. Você é chamado para ser sábio. Se você não é sábio, você é um tolo. E olha o que ele diz, que a pessoa que é sábia deve mostrar a sua sabedoria em mansidão. Mostrar aqui é a mesma coisa que provar. Tiago está falando assim, a prova de que uma pessoa é realmente sábia é a mansidão das suas obras. Não é uma pessoa que só fala do seu conhecimento, do quanto ele é inteligente, do quanto ele se formou, do quanto ele é bom, do quanto ele sabe, dos versículos de cor, de tudo isso, daquilo, outro. Não, mas você olha para a pessoa e vê nela a mansidão. Você é uma pessoa que é uma pessoa experiente, que é uma pessoa que entende das coisas, mas é mansa. Mansidão, meus irmãos, é o oposto de arrogância. Mansidão, em poucas palavras, é a pessoa que sabe do seu conhecimento, sabe do seu poder, sabe da sua experiência, mas não usa isso com arrogância, com um título de poder para mandar nas pessoas. Não é isso. Você é realmente sábio? Como está a sua mansidão? A mansidão é aquela arte de saber do seu poder, do seu conhecimento, e não usá-lo com arrogância, com prepotência, mas muitas vezes ceder, conversar. Você já falou muitas vezes, mas o sábio, ele pondera, ele fala com calma, devagar. Aqui, mansidão está estritamente ligado com sabedoria, com humildade. Sabedoria também, porque a pessoa que é sábia, ela reconhece de onde vem a verdadeira sabedoria, que nada procede dela. E Tiago agora, ele, por meio de um contraste, ele começa a descrever o que não é posturas de uma pessoa sábia. No verso 14, ele começa dizendo, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. É muito interessante, irmãos, que a palavrinha aqui para inveja é zelo. Zelo. Zelo que a princípio parece ser algo bom, você diz uma pessoa zelosa, uma pessoa que zela, mas Tiago, e na escritura também, o zelo quando ele é fanático, o zelo quando ele é de uma maneira
sem sabedoria, ele torna-se em inveja. Por isso que os nossos tradutores aqui optaram por inveja, porque inveja é exatamente isso. É você entristecer pela alegria, pela prosperidade do outro. E Tiago diz assim, que uma pessoa que tem um zelo demasiado, um zelo fanático, ela acaba caindo na inveja, porque ela pensa que só ela pode fazer aquilo, que só ela pode falar daquilo, que só ela tem o conhecimento sobre aquele assunto. E ele intensifica ainda, dizendo que é uma inveja amargurada, uma inveja egoísta, um zelo demasiado. A sabedoria que procede de Deus não é assim. Ela não se entristece porque o outro está crescendo no conhecimento que ela tem. Pelo contrário, ela empenha-se em ensinar o outro também a crescer junto. E se o outro cresce ainda mais, a sabedoria verdadeira se alegra com isso, porque diz, nossa, olha, eu ensinei essa pessoa e ela está melhor do que eu. Dizem que um bom mestre, os seus discípulos se tornam melhores do que ele. Mas a inveja e o zelo amargurado nos impede a pessoa que não é sábia de fazer isso. E Tiago continua dizendo, sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso aqui, algumas traduções assim fazem, como a NVI, é traduzida como ambição egoísta. Ou seja, a pessoa trabalha por algo, a pessoa se empenha em algo que é legítimo, mas por ambições egoístas. É por isso que está aqui como sentimento faccioso. Ela prefere fazer um grupo daqueles que se interessam pelo desejo dela, pela ambição dela. E Tiago diz que esta não é a sabedoria que vem de Deus. Isso, a ambição egoísta é contrária à mansidão. É contrária. E é por isso que quando nós estamos centrados na ambição egoísta, nós temos um sentimento faccioso de divisão. Aqueles que concordam com a gente, nós abraçamos, aqueles que têm uma opinião diferente, nós rejeitamos. É um perigo isso, meus irmãos. E olha o que Tiago diz. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui, Tiago, ele está usando em palavras cruzadas o seguinte ensinamento. A pessoa que se vangloria da sua sabedoria, ela não é uma pessoa sábia. Nem vos glorieis disso é da sua sabedoria. E por isso que você vangloriar-se da sua sabedoria é mentir contra a verdade, porque verdade e sabedoria estão ligadas. Você vangloriar-se, e aqui é interessante, o tempo presente no grego é diferente do nosso tempo presente. O tempo presente no grego é o gerúndio nosso. Então, aqui você ficaria assim, nem fiquem se gloriando, nem mentindo, porque eles de fato estavam fazendo isso. Algo constante. E a verdadeira sabedoria não está ligada à vanglória. Não é isso, irmãos, o que significa ser sábio. Não é isso. E agora no verso 15, amados, ele passa a ensinar de onde procede essa pseudo-sabedoria. De onde vem isso? Ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ele nos diz, irmãos, que esse sentimento egoísta, intitulado de sabedoria humana, é algo
terreno. O que isso significa algo terreno? São aquelas pessoas que se preocupam simplesmente com as coisas deste mundo. O fim último é o que acontece aqui. A pessoa terrena é, portanto, a que pensa em fazer as coisas por motivos inferiores, por motivos aqui desta terra. Ela não pensa como o Senhor gostaria que fosse. Segundo, essa sabedoria, ela é animal. Ele coloca aqui. É a mesma palavrinha que nós traduzimos é a mesma palavrinha que nós usamos por física. É algo meramente material. Se existe alguma coisa que nós temos em comum com os animais, é o nosso sentimento. E ele diz assim, ó, que a pessoa que tem uma sabedoria falsa, ela age meramente por instinto, por aquilo que ela está sentindo. Porque o animal, ele age simplesmente pelo instinto. Tanto é que às vezes o animal morde seu próprio dono. E a sabedoria que não vem do Senhor, ela age por instinto. Estou sentindo isso, então eu vou fazer isso. Eu estou irritado, então eu vou gritar. Eu estou irritado, então eu vou bater. Eu vou morder, eu vou para cima. Mas esta não é a sabedoria que vem do alto. E observem que é crescente. É terrena, é animal e é demoníaca. O diabo, ele está tão treinado em nos persuadir que às vezes ele coloca no nosso pensamento palavras que nós imaginamos vir da nossa própria mente. Então esse espírito egoísta de sempre querer ter a razão, de nunca se submeter a nada, é demoníaco. Não vem dos altos céus. Observem, irmãos, às vezes nós pensamos que o pecado de Adão e Eva foi só comer do fruto. Como que pode? Eles simplesmente comeram do fruto e veio todo esse mal sobre a humanidade. Amados, desde o princípio foi assim. O diabo tentou Adão e Eva para desejarem ser como Deus. Essa inveja amargurada. E eles comeram do fruto, roubando o que é ser Deus, querendo usurpar o trono de Deus. Isso é inveja, é ambição egoísta. E o diabo faz o mesmo conosco hoje. Verso 16, ele vai falar, irmãos, da consequência de tudo isso. Qual é a consequência? Onde há inveja e sentimento faccioso ou ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. A verdadeira sabedoria, ela precisa ser demonstrada em mansidão. Aqui é o caso onde as obras falam mais do que as palavras. Às vezes as palavras são importantes, nós devemos pregar o Evangelho, nós não devemos nos calar sempre. Mas aqui nesta passagem o caso é que as obras falam mais. A postura da pessoa fala mais do que as suas próprias palavras. Amados, Jesus, desde a sua tenra idade, desde a sua infância, ele já nos demonstra ser um homem verdadeiramente sábio. Quando ele era criança, ele foi encontrado entre os doutores. Olha, Jesus não tinha nenhuma formação naquela idade, mas ele estava entre os doutores. Observem o paralelo. Uma pessoa que não tinha nenhuma formação entre os doutores. Por quê? Porque Jesus era sábio, ele tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha a sabedoria que vinha de Deus. Quando Jesus ficou mais velho e iniciou o seu ministério, a reação das pessoas era que ficavam perplexas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade.
Ele não se baseava em tradições humanas, mas a sua própria vida também evidenciava a sua autoridade. Em certa ocasião, as pessoas ficaram muito admiradas com ele e disseram assim: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Cristo é a pessoa que evidencia a sua sabedoria por meio das suas obras de mansidão. É por isso que ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de espírito. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus era a própria sabedoria. Quantas perguntas fúteis os apóstolos fizeram a Jesus, e Jesus, manso, calmo. Olha, meus apóstolos, não é assim, é desse jeito, é esse aqui o caminho. Jesus é o maior exemplo a nós, irmãos. Querem ver um exemplo ruim? Miriam, na sua revolta contra Moisés, pelo seu zelo amargurado, disse assim: por que só Moisés pode falar com Deus? Eu também quero. E ela se revoltou contra o Senhor. Exemplo ruim de sabedoria. Mas Cristo, meus irmãos, nos demonstra o que é ser verdadeiramente sábio. É Jesus. Vejam como ele tratou o doutor Nicodemos. Jesus falando sobre coisas profundas, Nicodemos: Senhor, como pode ser isto? Jesus: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus usa outras analogias, outros exemplos, para poder instruir Nicodemos. Amados, quantas vezes nós, com um pretexto de sabedoria, somos arrogantes? Nós não podemos ser assim. Quantos conflitos dentro da igreja, dentro do seu lar, da sua casa, você poderia ter evitado, simplesmente por ser apenas manso, tirar os seus interesses do primeiro plano e ouvir, simplesmente ouvir. Pai de família, você, como cabeça da sua casa, precisa evidenciar sua sabedoria e inteligência por meio da mansidão. Não é pelo machismo, não é pelo autoritarismo. Porque onde há ambição egoísta e zelo demasiado por coisas que não são sérias, aí há toda espécie de confusão e coisas ruins. Mulheres, vã é a beleza e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é por meio do feminismo que você será uma mulher sábia. Não. Temendo ao Senhor em mansidão. Demonstre à mulher a sua beleza por meio da sua mansidão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por fim, amados, este é um dos ensinamentos que nós temos para aprendermos a eleger presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas. Quer saber se aquela é uma pessoa certa para ser líder? Veja as obras dela. Se ela gasta mais tempo falando do quanto ela sabe, do quanto ela entende, do quanto ela poderia fazer melhor, essa não é a pessoa certa. Demonstre em mansidão de sabedoria, mediante digno proceder. E esta é, irmãos, a sabedoria do alto. Que nós pensemos sobre isso. Em outra oportunidade nós concluiremos o ensinamento desta passagem, mas lembrem que a sabedoria de Deus, ela é demonstrada pelas boas obras, em mansidão. Oremos. Santíssimo e amado Deus, nós te louvamos por tua palavra, nós te exaltamos, porque o Senhor nos mostra realmente o que é ser sábio.
por meio do teu Filho amado Jesus. Ele, ó Deus, que se humilhou e veio a nós para mostrar o que é verdadeiramente viver segundo a tua vontade. Ó Deus, capacita-nos para que não sejamos tolos, mas que sejamos sábios segundo a tua palavra. Que usemos toda a nossa inteligência, todo o nosso saber com sabedoria, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém.